ver lapidadas pessoas nesse lugar como verdadeiros diamantes. Não por causa de um PIN, porque o nosso presidente na Atlântica Natural fala muito sobre isso, mas como pessoas, diamantes que estão sendo trabalhados. Eu falo que a Atlântica Natural se tornou uma joalheria, né, que diz grande valor, que são vidas e que estão sendo lapidadas para viver nessa empresa o extraordinário, mas também na nossa vida, trazendo mudança de mente, trazendo um abrir de leque, porque é isso que nós temos vivenciado aqui, a cada dia, aprendendo. E que responsabilidade nos foi confiada, né? Nosso triplo diamante está no Cruzeiro, o nosso mentor, que todo dia, né, está aqui falando desse maravilhoso universo que nos foi dado, presenteado por Deus, e nos trazendo a consciência do que nós temos nele, que foi nos dado pelo Senhor para vivermos, conquistarmos da melhor forma, tendo paz, alegria, harmonia e estarmos vivendo como filhos de Deus nesse mundo. Todo dia ele nos traz isso, né? Que aqui é um mundo do infinito oceano do amor de Deus. Então não tem possibilidade, são possibilidades diversas. E ele nos confiou. Eu falei ontem que eu tinha 6 meses nessa empresa, eu tenho 4 meses. E hoje eu estou podendo estar aqui falando, né, numa live de manhã. Olha que coisa importante. Estou vendo ali a dona Marlene, uma diamante. Estou vendo pessoas como o nosso triplo diamante e ele deixar uma pessoa que entrou em 4 meses, que é prata, está aqui nesse lugar. Isso que é lindo, valorizar. E eu falo que nós estamos sendo lapidados, né, para chegarmos a esse nível, não só de um PIN, mas verdadeiramente nos tornarmos diamantes. Mas para isso é necessário que nós venhamos ter consciência e mentalidade para isso. Então eu quero chamar essa pessoa maravilhosa que eu admiro, que eu hoje dizer que não é só aqui na Atlântica Natural, mas na vida. A Angélica é um ser angelical e é um verdadeiro diamante. E que hoje, ela como eu também, teve uma mudança, uma transformação e estamos vivendo esse novo. Né, Angélica? Eu consegui botar Sim. aqui o lado do Miguel e vou passar para a Angélica e já volto aqui com o vídeo, tá bom? Angélica, Bom dia! Bom dia a todos vocês aqui na sala. É um prazer falar com todos. E que felicidade olhar para cada rostinho nessa manhã, gente. Muita gratidão. Primeiramente, né, quero agradecer a Deus e quero agradecer a Elizabeth por essa entrega nessa manhã maravilhosa. Elizabeth é uma mulher de Deus, nos trouxe hoje uma conexão espiritual, uma entrega, né? Que nós precisamos disso na nossa manhã para nós iniciarmos o nosso dia na presença de Deus. E hoje é um dia que nós estamos aqui também com a Patrícia e Elizabeth, obrigado por essa oração. A nossa conexão também hoje é com a Patrícia, que vai passar por uma cirurgia. Então, já oramos, vamos continuar em oração nesse dia de hoje, para que Deus, já deu tudo certo, que Deus colocou já seus anjos, já encaminhou, e no fim vai estar tudo certo. Obrigado por cada um de vocês. Patrícia maravilhosa, nós vamos estar em oração hoje contigo. E, gente, hoje eu quero falar com vocês sobre um livro que eu li e que tem me ajudado muito. Ele chama O Poder do Subconsciente. Então, eu vou começar lendo um trechinho para vocês. É uma live sobre transformação, porque talvez o que esteja nos travando hoje não seja a falta de capacidade, talvez seja apenas programação do nosso consciente, do nosso subconsciente. Vou iniciar aqui lendo um trechinho. A Elizabeth, eu acho que ela vai trocar de celular, depois ela entra aqui novamente. Então vamos lá.
Cada pensamento é, portanto, uma causa, e cada condicionamento ele é um efeito. Por essa razão, é essencial que você tome cuidado com todos os seus pensamentos, a fim de ter apenas situações ou condições desejáveis. Quando sua mente pensa corretamente, quando você compreende a verdade, quando os pensamentos depositados em seu subconsciente são construtivos, harmoniosos e pacíficos, o poder mágico do seu subconsciente responderá com situações harmoniosas, circunstâncias agradáveis, tudo o que há de melhor quando você começa a controlar seus processos de pensamentos, pode aplicar os poderes do subconsciente a qualquer problema ou dificuldade. Em outras palavras, você estará na verdade. Então, não sei se vocês conhecem esse livro, O Poder do Subconsciente, de Joseph Murphy. Ele é um livro que fala sobre a nossa consciência. Eu fiz uns slides, tá, gente, para mim poder estar falando. Consciente e subconsciente, ele explica algo muito poderoso. Existe a mente consciente e existe o subconsciente. A mente consciente é a parte que pensa, é a parte que analisa, é a parte que decide, é a parte que está ouvindo agora. E ela quer que você vença, que você cresça. Mas a nossa mente subconsciente, ela é diferente. Ela não raciona, ela não questiona e ela também não discute. Mas ela simplesmente aceita o que você repete. Ela vai trabalhar aquilo como realidade. Então, por exemplo, se você acordar hoje e pensar, eu não acordei bem. Então, o seu subconsciente, ele vai trabalhar para o seu dia não ser bem. Se você acordar e você falar, nossa, hoje eu tô feia, meu cabelo não tá legal. O seu subconsciente, ele não sabe, ele não sabe discernir que você está naquele estado de lamentação, ou de tristeza, ou de reclamação. O subconsciente, ele vai pegar aquilo que você está pensando e ele vai trabalhar para fazer aquilo virar realidade. Assim é o nosso subconsciente. A mente subconsciente, ela não tem a capacidade para questionar ou contestar o que lhe dizem. Se fornecerem as informações erradas, ela aceitará de verdade. Esse é o nosso subconsciente. Ela é como um solo fértil. Se você plantar o medo, ela desenvolverá o medo. Se você planta confiança, ela desenvolverá confiança. E aqui está algo muito importante. Existe uma parte da sua mente, da nossa mente, que quer crescer. Essa é a mente, né, consciente. Mas existe outra parte que ela quer sobreviver. E essa parte que quer sobreviver é o nosso subconsciente. É onde mora as nossas crenças. As nossas crenças, desde quando nós nascemos, é colocado crenças na nossa mente. E muitas das vezes essas crenças acabam nos atrapalhando, tanto na nossa vida do dia a dia, no nosso emocional, na nossa vida financeira, que todos nós estamos correndo atrás de algo, atrás de alguma vitória. E a qualidade dos nossos pensamentos influencia muito. Então, continuando aqui, essa proteção de que ela é mal interpretada. Então, se você não é capaz de discernir e colocar algo ali positivo, o seu subconsciente ele não é capaz de discernir o que você coloca lá dentro. E ele vira um sabotador. Crenças antigas geram pensamentos sabotadores, geram medo e geram procrastinação. Você não trava porque é incapaz.
Você trava porque está acreditando na voz errada. Então, gente, o nosso subconsciente, ele não tem a capacidade de questionar. O que você colocar lá, ele vai trabalhar para aquilo ser a realidade, diferente da mente consciente. A mente consciente, ela vai racionar e ela vai saber discernir naquele seu momento ali que você coloca muita coisa negativa dentro da cabeça. O subconsciente não. Ele vai pegar aquilo e ele vai trabalhar para acontecer tudo aquilo que você está pensando, que você está pensando a seu respeito. Por exemplo, se você acha que você é incapaz de fazer alguma coisa, eu sou incapaz. Gente, a minha cachorra tá latindo aqui, tá fazendo um barulho. Não sei se vocês estão ouvindo. Ela acordou agitada hoje. Então, gente, voltando, o nosso subconsciente, ele vai trabalhar para se materializar aquilo que a gente coloca. Por isso que, às vezes, ao longo do tempo, a gente acaba travando. E isso é uma coisa perigosa, né? Muitas vezes a gente entra num estado de uma negatividade tão grande na nossa vida que a gente entra numa depressão, que a gente não aceita as frustrações que acontece com todos nós no nosso dia a dia. Então, a qualidade dos nossos pensamentos, assim como a nossa conexão com Deus, a qualidade dos pensamentos tem que começar pela manhã e você sempre tem que colocar aquela harmonia ali dentro de você com pensamento sempre positivo. Eu vou vencer, eu vou conseguir, eu faço isso daí. Muitas vezes a gente também se coloca naquele lugar de vítima, né? Ai, comigo tudo é tão difícil. Ai, comigo nada dá certo. Pois o seu subconsciente vai trabalhar para realmente isso não dar certo. Então, gente, isso é o nosso subconsciente. Tudo que acontece na sua vida. Oi, a Elizabeth apareceu. Conseguiu entrar, Elizabeth? Certo. Voltando aqui. Tudo que aconteceu na sua vida até hoje foi resultado dos seus pensamentos gravados no seu subconsciente no meio das crenças. Se você fornecer conceitos errôneos, ele aceita como verdade. Ele, ele vai trabalhar para tornar aquilo real, como eu já tinha falado, né? Mas aqui está uma boa notícia. Da mesma forma que você programa o seu subconsciente, você pode reprogramar ele. E como fazemos isso? Com pensamentos construtivos, harmoniosos e repetidos frequentemente. Então, porque a mente subconsciente é a matriz do hábito. Pensamentos repetitivos cria sulcos profundos na mente. Se os pensamentos são de paz, ele vai criar paz. Se os pensamentos são de harmonia, ele vai criar harmonia. E se são de medo, ele vai criar limitações. Então, esse livro fala muito do poder do subconsciente. Aconselho vocês a ler, que tem um material magnífico aqui dentro que nos ajuda demais na nossa vida, no nosso dia a dia, porque tudo é na mente, assim como o nosso líder fala, né? A gente tem que ter uma vida harmoniosa, então tudo começa ali no pensamento. E outra, né, gente? Ninguém é capaz de mudar os seus pensamentos. Ninguém muda o seu pensamento, o meu pensamento. Na vida do dia a dia, é difícil para o outro, é difícil para mim, é difícil para todos. Vamos supor, se for assim, sim. Mas qual é a diferença? É aonde você busca cuidar dos seus pensamentos todos os dias, plantar pensamentos bons, pensamentos de eu vou conseguir, eu vou superar. Tem uma coisa muito difícil, a gente faz com medo mesmo e a gente vai, tipo, não ficar ali, ai meu Deus, não, deixa isso aí que eu resolvo, deixa isso aí que eu faço. Isso aí nos eleva na nossa vida, nos eleva como mãe, nos eleva como mulher. E a mulher hoje ela tem muitos desafios. Então, todas nós mulheres
temos que ser ensinada desde muito pequena a cuidar da nossa mente, do nosso subconsciente, porque, como diz, nós abrimos várias caixas ao mesmo tempo e isso acaba ali, né, às vezes embaralhando. Então, cuidar dos nossos pensamentos, cuidar da nossa consciência e do nosso subconsciente, perceber ali, quando você começa a cuidar do seu subconsciente, você acaba percebendo quando você está sendo usando aquilo como para se sabotar, né? Você percebe quando você está se sabotando, quando você começa a perceber, cuidar dos pensamentos. Procrastinação. A procrastinação, ela é o quê? Ela é que impede a ação. Procrastinação, por exemplo, você vai gravar um vídeo, aí você faz, eu vou ali lavar a louça. É procrastinação. Eu vou gravar um vídeo. Não vou fazer agora, vou fazer depois. É sabotador. O sabotador é o medo, né, que o subconsciente plantou ali. Então, é tanta coisa, né? Cada um é uma coisa. E eu vou contar uma historinha aqui que tem nesse livro que o José Murphy, ele conta uma história de Goethe. Quando ele tinha um problema, ele não ficava ansioso. Ele imaginava uma conversa com um amigo sábio. Tudo isso na imaginação. E visualizava, ele dramatizava a cena. Ele tornava real na mente dele. E um pouco depois a solução surgia. Então, ele estava com um problema. E o que que ele fazia? Ele colocava aquilo dentro da mente dele com pensamentos positivos. Vai dar certo, eu vou conseguir. E na mente dele, ele visualizava o resultado daquilo. E aquilo dava certo. O poder do subconsciente. Nikola Tesla fazia o mesmo. Ele construía suas invenções primeiro na mente. Ele testava mentalmente, ele ajustava mentalmente e depois simplesmente ele executava. Por quê? O subconsciente responde à imaginação vivida. Aquilo que você sente como real, ele começa a materializar. Então, é uma coisa muito séria, né? Se você for parar para analisar, é uma coisa muito séria. Se eu usar uma palavra, colocar dentro do meu subconsciente uma palavra negativa sobre mim, sobre a minha vida, sobre a minha vivência, e nós imaginarmos, gente, isso vai se materializar. Nenhum de nós faríamos isso, né? A gente ia ter muito medo se você pensar na prática, na realidade. Eu vou começar no emprego, na nossa vida do dia a dia, com os nossos filhos, né? Se nós começar todo dia a ter aquele medo, os nossos filhos crescem, saem para trabalhar, saem para ir para a escola, e você começa a colocar no seu subconsciente aquilo que vai dar errado, vai dar errado. Você já imaginou, gente? Isso pode se tornar realidade, porque o nosso subconsciente, ele vive como se fosse verdade aquilo lá. E ele vai começar a se materializar. É algo bem sério para se pensar, né? Então, a saúde e a harmonia da vida também, né, faz parte do nosso subconsciente. O estado natural de nós, dos seres humanos, é a saúde, né? Ela é perfeita, cheia de vida. O nosso normal é a saúde. O anormal é a doença. Então, a doença começa quando os pensamentos desarmônicos domina o nosso subconsciente, como medo, ciúmes, raiva, né? Então, preocupações constantes. Aí você, mas quem é que não tem preocupação? Todos nós temos, né? Mas quando nós começarmos a cuidar do nosso consciente, do nosso subconsciente, a gente começa a captar e a perceber quando a gente vai entrando, sabe, naquele mundinho ali de tristeza, de caos. Então você começa a perceber quando você está entrando
nesse mundinho. Por isso é importantíssimo a gente cuidar dos nossos pensamentos. Cuidar mesmo como se fosse uma faculdade. Você está estudando o seu pensamento, o seu subconsciente ali todos os dias. Preocupação, então, voltando aqui, preocupações constantes. Se queres restaurar a harmonia, precisamos substituir o pensamento. Não, nós, por exemplo, vou dar uns exemplos. Na escuridão. Você luta contra a escuridão? Não. Você vai lá e acende a luz. Não é isso que a gente faz? Então, você luta contra o frio? Você acordou de manhã para trabalhar, você vai lutar contra ele? Não. Você vai lá e você se agasalha. Ligamos o aquecimento. Não lutamos contra o pensamento negativo, nós substituímos os pensamentos por pensamentos construtivos. Afirmar o bem todos os dias, o mal desaparecerá. Assim como nós colocamos ali, nós enchemos aquela caixinha de pensamentos negativos, quando você começar a lapidar os pensamentos, o seu subconsciente e colocar os pensamentos harmoniosos, os pensamentos, primeiramente, quando a gente conecta com Deus, a gente tem que saber, a gente já sabe, né? Lógico, que Deus cuida de todas as coisas. Então, por que nós não alinharmos o nosso pensamento, o nosso subconsciente, tirar as nossas crenças que nos trava para nos elevar no dia a dia? O pensamento desarmônico, o pensamento negativo, nos resultará no dia de amanhã em doenças, em uma mente perturbada, uma vida travada. Então, eu sou assim, eu gosto muito, gente, de pensar nessa qualidade do nosso pensamento e do nosso subconsciente. E ninguém é igual a ninguém, né? Mas cada um tem uma passagem, cada um tem uma luta. Mas para tudo tem uma solução. Então, se você muda a qualidade dos seus pensamentos, com o tempo, você vai ver a sua vida começar a mudar. Então, é muito importante. Isso eu acho muito importante para você, para mim, e também eu gostaria de passar para vocês. Então, voltando aqui, gente, repita mentalmente. Minha mente subconsciente é um tesouro. Ela retém tudo que eu aprendo. A inteligência infinita dentro de mim me guia, me eleva, me ensina, me mostra. Eu escolho a liberdade, eu escolho a felicidade, eu escolho a saúde perfeita. A inteligência infinita atrai para mim pessoas certas, os clientes certos, as oportunidades certas. Eu entro em harmonia com o princípio da vida. Então, quando a gente muda, você sente dentro de você uma vida harmônica, né? Assim como o nosso líder nos ensina todos os dias, essas palavras que eu tô falando, essas lives também é para isso, né? É para nós restaurarmos o nosso dia a dia. E, Elizabeth, você quer falar alguma coisa a respeito do consciente, do subconsciente, o quanto ele é importante na vida de cada um de nós, o quanto é importante nós ter ali aquele pensamento aguçado para perceber isso no nosso dia a dia? Porque muitas vezes a nossa correria do dia a dia, a gente esquece de pensar. Não sei se já aconteceu com vocês. Você tá ali naquela correria uma coisa tão simples, né? Mas, ó, por exemplo, nós estamos ali fazendo comida, de repente, alguma coisa deu errado. E aí, se a gente não cuidar, automaticamente se você tá atrasada, você já vai estressar. E você já vai falar palavras que não deve ali naquele momento, você vai surtar. Assim, a realidade, né? Então, quando você começa a cuidar dos pensamentos, você aconteceu porque tinha que acontecer, naquele momento. Eu resolvo isso aí. Para tudo tem solução, né? Eu passo para você agora umas palavrinhas, Elizabeth, sobre isso.
Olha, eu estou aqui me deliciando. Ontem eu tive a oportunidade de ouvir, né, um pouquinho da Angélica. Ela realmente faz jus ao nome, Angelical, né? E como eu Obrigada. disse, uma, a gente somos ainda líder prata, né, Angélica? Nós dois Sim, interessantes. Mas assim, sim, eu já vejo uma diamante na minha frente, né? E é sobre isso que essa empresa é, né? Não é só, como falei, sobre PIN, é sobre elevação, crescimento, transformação, mudança. E a Angélica tem sido um instrumento de Deus para a minha vida. Eu falo que assim, ela é bênção. Se todos fossem obrigada. iguais, como seria, né, Angélica? E a gente completa um ao outro. E o nosso Sim, líder, nosso diamante, triplo diamante, o Israel, ele consegue ver isso e nos confiou essa missão, né? A gente sim. teve que realmente trabalhar a nossa mentalidade e desligar alguns botões, né, Angélica? Desligar. Verdade. Vamos dizer aqui que a gente hoje tem dois botões, né? Que estamos recebendo. Um de ligar e desligar e outro de sintonizar. Imagina um rádio, quando você liga. Se o rádio não estiver bem sincronizado, muitos, né? Hoje, eu creio que aqui nós estamos com bastante pessoas, né, Angélica? Olha, muito 22 obrigada por você. pessoas na sala. Olha, né? Obrigada. Que bênção, ó, parabéns. Você conseguiu já hoje romper, vencer e está aqui Nossa, conosco, né? E eu creio que você não vai sair daqui da mesma maneira, pelo menos com dois botãozinhos, com duas chaves para você poder começar a viver o novo. Essa é a intenção, né? De podermos crescer e expandir. E o que a Angélica tem falado é o que nós temos vivenciado. Eu tenho conversado com a Angélica e assim, antes mesmo da gente saber que ia fazer a live, nós temos nos lapidado, né? Nós temos nos ajudado. E eu vejo ela já brilhando. Ela não precisa de um pin para me ver o diamante que ela já é. E a mentalidade, quando nós colocamos ela em Deus e naquilo que Deus nos criou para ser, faz isso. Como eu disse, um rádio, você liga. Quem lembra de rádio? Que hoje o celular, né, não nos dá mais esse acesso. Mas um rádio, você liga o botão e ele se não sincroniza, você começa a ter chieiras, ruídos. Você não consegue ouvir, você não consegue ter aquilo que você quer daquela transmissão. Então você precisa o que? Sintonizar. Então hoje você recebe um botão de ligar e desligar, né? Os pensamentos maus e ligar pensamentos. E um botão para sincronizar. Também podemos falar, você recebe hoje duas chaves. Uma que vai abrir porta de infinitas possibilidades de felicidade, alegria, e outra que vai fechar uma que você não precisa mais abri-la se não quiser, porque são escolhas. Angélica, a gente ontem conversamos, falamos sobre ressignificar. É dar novo significado àquilo que você já tem. Nós não estamos falando de você fazer amnésia, não é uma regressão, não é você esquecer o que você viveu, mas é você ressignificar e dar um significado. Você está aqui hoje. Você venceu. Você rompeu, Angélica, que no começo, né? Quando você começou, eu lembro que você falava que não sabia falar. Eu lembro que numa live de oração você falou, eu não sei orar. E hoje nos deu esse presente. Olha, eu sou grata a Deus por você. É uma inspiração também. Aqui só tem inspirações, sabedoria, entendimento. Cada um aqui é um dom precioso, mas precisa criar consciência disso, e é isso que nós queremos que você crie a consciência de que você é capaz, você tem tudo o que você precisa dentro daquilo que Deus te escolheu para fazer. E isso você vai trazer para o nosso plano de negócio na empresa, porque nós temos aqui um plano de carreira para você crescer, para você ser como uma criança. Eu e a Angélica somos prata, mas a gente já está desbravando um diamante. E a gente já está já se vendo lá, como que a gente vai granjear isso, o que, que a gente vai. Isso tudo já botando no nosso subconsciente, alimentando ele com palavras, com pensamentos, ressignificando. Ela falou agora, se você recebe uma má notícia, você está ali fazendo o seu almoço, lavando sua louça, trabalhando, fazendo os seus afazeres diários, né? Ou até já acordou com um problema de ontem, mas eu te convido hoje a você ressignificar. Hoje é uma oportunidade de você começar a ver diferente, a fazer um reset. O que é um reset?
é apagar, para dar um novo sentido e começar a trazer à memória o que pode te dar esperança. O que te dá esperança hoje? Você pode ressignificar. Tudo é um aprendizado, tudo tem um propósito. A gente só tem que olhar pelo ponto de vista certo, para que a nossa mente não nos sabote, não nos engane e não nos leve a um lugar de prisão. Então, hoje, eu te convido, desliga o botão do que foi ruim, do que te impedia, de crenças limitantes, de coisas que te atrapalhavam, que são pedras que são colocadas no caminho, mas que você pode pegar elas em vez de tropeçar. Se tropeçou, tudo bem, pega ela e vamos construir castelos, vamos construir escada. Há infinitas possibilidades de usar essa pedra para fazer coisas edificantes, coisas que vão nos fazer crescer. Olha, a Bíblia é recheada. Tem um homem que pegou uma pedra e fez dela um travesseiro e sonhou, Angélica, chamado Jacó, a qual o nome é Israel, do nosso triplo diamante. Ele se tornou Israel. Então, eu não sei como que você hoje está aqui, quais os problemas, como nós já falamos, né? Eu já estou agradecendo pela vitória da Patrícia, né? A gente já vê pela fé, porque a gente crê nisso. Você não precisa ter, você já vê isso pela fé. A mente constrói. Os filósofos falam, né? Eu não sou muito ligada em filosofia, porque eu falo que a Bíblia já me deu o maior filósofo da história, mas é muito bom, tem muito conteúdo, muita sabedoria. Se eu não me engano, é Sócrates que fala: se penso, existo. Então, você tem a oportunidade de escolher em que você pensa. E nós podemos hoje começar a conectar com tudo aquilo e alinhar com a felicidade, com a alegria, com a harmonia, com pensamentos de crescimento. Você começar a se ver. Eu não trabalhava nesse ramo, eu não conhecia nada de marketing, de relacionamento multinível. Vou ser sincero, eu pensava ser pirâmide. E quando eu cheguei aqui, eu cheguei pensando em, pô, vamos ver o que é isso. E hoje eu posso te dizer que vai muito além só de negócio. Vai realmente de uma mudança de caráter, de mente, de trazer o melhor de nós para fora. E hoje você tem essa oportunidade. Eu não sei como foi a sua infância, eu não sei como é a sua vida adulta hoje, mas hoje você tem a oportunidade de escolher, a pensar, a mudar de direção, a ter hoje um foco, criar, pensar. Porque se você pensa, você já começou a criar, o seu subconsciente já está sendo mudado. E quando vier aqueles pensamentos ruins, desliga o botão, fecha a porta, não, e substitui por pensamentos que vão trazer aquilo que Deus já tem preparado. Está tudo pronto, está tudo já preparado. Tudo que você vê aqui é um reflexo do que já está existindo, já existia. E tudo que está já pronto, preparado, você só tem que estar também alinhado para receber. Então, sintoniza hoje. Vamos pegar o botão, vamos sintonizar, vamos alinhar e vamos começar a viver essa nova oportunidade que foi nos dada, que é mudança de mentalidade, saber lidar com o nosso subconsciente e se tornar consciente de quem você é em Deus, né? E todos aqui podem também falar um pouquinho, né? Já é que horas? 7h19. Angélica, estamos na bênção, né? Teve aqui uns probleminhas. Amém. O meu filho falou uma coisa assim: olha, que meu filho tem 14 anos. Eu fiquei É, aqui com ele falando sobre a dificuldade que eu estava tendo com o celular, porque eu pedi ele para mexer para mim, que eu não é. sei mexer com a tecnologia. Todos aqui já